Olá, você que vai fazer vestibular, nós estamos de volta para mais uma aula do Vestibular Enem, analisando obras indicadas como leitura obrigatória nos principais vestibulares aí. E hoje nós vamos trabalhar com este livro aí, ó, A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é um dos principais escritores do realismo-naturalismo português e um dos escritores mais lidos, apreciados e cobrados aqui no Brasil. É raro passar um vestibular que não tenha pelo menos uma obra do Eça de Queiroz indicado como leitura obrigatória. E nós vamos começar falando um pouco exatamente sobre esse escritor, o autor do Cidade e as Serras aí. O Eça de Queiroz escreveu muita coisa. Escreveu contos, romances, tem uma gama bem diversificada de obras produzidas e publicadas. Aqui nós temos, como vocês veem, alguns desses livros. Ele nasceu em 1845 e morreu em 1900. E como todos os escritores da sua época, ele começou a produzir a sua obra ainda dentro do romantismo. Isso aconteceu também com o Machado de Assis, com o Luiz Azevedo, com outros escritores do período aí. Então, nós temos uma primeira fase do Eça de Queiroz que nós consideramos romântica, em que as obras se encaixam dentro do modelo do romantismo do século XIX, da primeira metade do século XIX. Essa fase, como acontece também com o Machado e outros escritores, ela costuma ser desprezada pela crítica. A qualidade desses livros é bem inferior da fase madura desses autores quando eles aderiram ao realismo-naturalismo. É mais para você saber que o Eça também tem uma primeira fase com obras românticas. A fase mais conhecida, de maior sucesso do Eça de Queiroz, é a sua segunda fase, que a crítica chama de realista-naturalista. Aqui se encontram algumas das obras mais importantes desse autor e alguns dos livros mais conhecidos do realismo-naturalismo português, como, por exemplo, O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro, Os Maias. Nessa fase, as características típicas do realismo-naturalismo, especialmente a tendência ao naturalismo, ou seja, a análise mais objetiva, racional, tomando por base o cientificismo, estão muito presentes. São obras marcadas por uma alta dose de pessimismo em relação à sociedade e, ao mesmo tempo, marcado por uma tendência a defender determinadas teses do período, principalmente a tese do Taine, o determinismo, aquela ideia de que as pessoas são determinadas pelo meio, pelo ambiente em que vivem e pelo instinto natural. No entanto, no Eça de Queiroz, nós temos uma particularidade que vai ter uma relevância ainda maior na obra que nós vamos estudar hoje. O Eça de Queiroz tem ainda uma terceira fase, composta pelos últimos livros da sua carreira, os livros que ele escreveu mais para o final da vida. Essa fase é chamada de realismo fantasista. Seria a terceira fase dele, chamada de realista fantasista. E fantasista vem de fantasia. E fantasia, você sabe, está ligado ao romantismo, ao estilo, à ideologia romântica. E é mais ou menos isso que nós temos nessa terceira fase. Nessa terceira fase, o Eça de Queiroz recupera alguns aspectos, algumas características da sua primeira fase, da parte romântica da sua obra. E aí nós temos então nessa terceira fase uma mistura da visão realista com alguns aspectos recuperados do romantismo. Daí a expressão realismo fantasista. Na verdade, gente, o próprio Eça de Queiroz definia essa fase como sendo um momento em que, sobre a verdade nua, ele jogava um manto diáfano de fantasia. Diáfano significa transparente. O que ele quer dizer com isso é que essa fantasia não encobria a realidade como faziam os românticos. Os românticos tinham uma tendência tão forte à imaginação, à fantasia, que acabavam distorcendo completamente a realidade. Nessa terceira fase do Eça de Queiroz, permanece ainda a tendência realista de observar, de denunciar, de criticar os problemas sociais,
mas o autor se permite, principalmente no final das obras desse período, uma certa fantasia romântica, uma certa idealização sobre a possibilidade de felicidade, de justiça social. A obra que nós vamos analisar faz parte dessa terceira fase. As duas obras de maior destaque dessa terceira fase são A Ilustre Casa de Ramírez e A Cidade e as Serras. O livro que nós vamos analisar é exatamente A Cidade e as Serras, que foi o último livro escrito por esse autor. Vocês estão vendo aqui, ó, Cidade e as Serras foi publicado em 1901. Como eu falei, o Eça de Queiroz morreu em 1900, portanto é uma publicação póstuma. Mas quando ele morreu, essa obra já estava acabada, ela estava naquela fase de revisão. Os autores do realismo naturalismo, ao contrário dos românticos, eles eram muito criteriosos. Antes de publicar as suas obras, eles faziam uma revisão muito cuidadosa, tanto em relação ao texto quanto ao enredo em si. Chegavam a mostrar para amigos, pedir opiniões, rever algumas partes. E foi durante esse período em que o Eça estava fazendo essa revisão que ele acabou morrendo. Então, a obra estava acabada, estava apenas passando por um processo de revisão e acabou sendo publicada um ano depois da morte dele. O livro Cidade e as Serras, como era comum aos livros desse período, apresenta tanto características do realismo quanto do naturalismo. Nós já mostramos isso em outras obras que analisamos desse período. O estilo realista, naturalista, eles são simultâneos, eles andam juntos. Claro que é sempre possível observar qual dos dois tem uma predominância, mas eles estão sempre juntos. E no Cidade e as Serras não é diferente. Nós temos o aspecto do realismo, que, como vocês sabem, é quando predomina a análise psicológica. Então, em algumas passagens do texto, os conflitos do protagonista, os conflitos do Jacinto, demonstram essa tendência ao realismo. A análise desses conflitos demonstra a tendência realista. Agora, na maior parte da obra, nós temos a presença do naturalismo, que se caracteriza exatamente pela análise social. Aquela análise que é feita de fora, observando o comportamento das pessoas em relação ao meio em que elas vivem, as causas e consequências desse ambiente aí. No Cidade e as Serras, nós temos vários momentos em que as injustiças sociais são reveladas de maneira muito incisiva, muito objetiva, principalmente as injustiças das grandes cidades, ali representada por Paris. Isso é uma característica tipicamente naturalista. E também temos, em alguns momentos, através da defesa de um pensamento, de uma ideologia do protagonista, a ideia do naturalismo representada nas atitudes instintivas do ser humano. O Jacinto, enquanto vive na cidade, defende a ideia de que o ser humano, longe do ambiente tecnológico urbano, retornaria à sua condição primitiva, reduzido a um animal preocupado apenas em procriar e alimentar-se. Nesse sentido, nessas passagens, nós temos claramente a tendência naturalista. Até aí está tudo certinho, está tudo normal. Mas esse livro tem uma particularidade que você deve prestar uma especial atenção. Nesta obra, que pertence à terceira fase do Eça, aquela que a gente chama de realismo fantasista, ela tem também características românticas. Tem a presença, principalmente no final, da metade para o final do livro, de fortes características do romantismo. Isso não quer dizer que ela vai ser enquadrada como pertencente ao estilo romântico. Ela continua sendo uma obra do realismo naturalismo, com tendência, com predominância do naturalismo, mas com algumas características românticas. E isso é algo excepcional, é algo diferente dentro do contexto. E tudo que é excêntrico, tudo que é diferente, merece uma atenção maior, pode ser um objeto de cobrança numa prova aí. Então, durante a análise, eu vou procurar mostrar para vocês com detalhes como que aparecem essas características românticas no livro. Basicamente, como eu disse, elas aparecem no final da obra, quando o autor
concretiza a sua tese de equilíbrio da tecnologia com a natureza como fonte de felicidade. Isso é uma coisa totalmente idealizada, lembra, né, a fantasia idealizante dos românticos. Quando nós temos também no final uma promoção da justiça social através da bondade dos ricos, da comoção dos ricos em cima da miséria dos pobres, e aí voluntariamente, espontaneamente, movidos pelo amor, pela bondade, eles promovem a justiça social. Isso é uma coisa tipicamente romântica também, e principalmente o desfecho final, né? O casamento do protagonista, a felicidade familiar, que lembra muito as obras românticas. Os finais românticos casaram e foram felizes para sempre. Então, eu volto a chamar a atenção. Essa característica romântica, ou essas características românticas que aparecem principalmente da metade para o final do livro, elas são excêntricas, elas não condizem com o período, elas representam um aspecto muito diferencial em relação às demais obras do período e por isso mesmo merecem uma atenção especial. Mas não se preocupe, ao longo da análise do livro, quando nós estivermos falando sobre o enredo, sobre os personagens, a gente vai aprofundar essas características românticas e chamar novamente a atenção para esses detalhes aí. Bom, eu volto na próxima aula para a gente começar a falar sobre a estrutura do livro como um todo. Então não sai daí, eu volto daqui a pouco para a segunda parte dessa análise do Cidade e as Serras. Até mais! Ok, estamos de volta para continuar aí com essa análise do Cidade e as Serras. E agora nós vamos começar a falar um pouco sobre a estrutura do livro, né? Narrador, espaço, tempo, né? Essas características formais que não são cobradas diretamente nas provas, mas que são imprescindíveis para se fazer uma boa leitura, uma boa análise, né? Uma boa compreensão da obra como um todo. Vamos começar falando sobre o narrador. Esse livro possui um narrador-personagem. Você sabe, narrador-personagem é aquele narrador em primeira pessoa. Ele é personagem da história. Normalmente, o narrador-personagem é também o protagonista, o personagem principal da história. Nós temos um exemplo dessa mesma fase, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como o próprio nome já sugere, o Brás Cubas está narrando suas memórias. Então, o narrador é também o protagonista. Personagem, protagonista. Nesse caso do Cidade e as Serras, nós temos também um diferencial importantíssimo. Nós temos sim um narrador-personagem que narra em primeira pessoa. Porém, esse narrador, que é o José Fernandes, ele não é o protagonista da história, ele não é o personagem principal da história. A história que está sendo narrada é a história do Jacinto, de quem o José Fernandes é um grande amigo. Então ele acompanha, né, a história do Jacinto e vai narrando a nós, leitores. Então ele se caracteriza no que a gente chama de narrador testemunha, ou seja, aquele narrador que narra apenas os fatos que efetivamente ele acompanha, ele testemunha. Isso é um diferencial, gente, porque o narrador-personagem, ele já é um tanto limitado. O narrador-personagem não pode ser onisciente, ele não pode saber tudo o que está acontecendo em todos os lugares, o pensamento de todos os personagens. Quando o narrador-personagem é protagonista, pelo menos nós, leitores, temos acesso aos pensamentos desse protagonista. Quando acontece um fato como esse, o narrador-personagem não ser o protagonista, nem mesmo acesso aos pensamentos, aos dramas mais íntimos do protagonista, nós temos acesso. O narrador não pode demonstrar esse conhecimento do que o Jacinto está sentindo no seu íntimo. E muitas vezes ele tira conclusões a partir do que ele observa, né? Das expressões faciais, do comportamento do Jacinto. Mas ele não tem essa onisciência sobre os pensamentos íntimos do amigo ali. O narrador testemunha, ele se torna ainda mais limitado. Ele narra, como eu falei, aquilo que ele acompanha. Isso faz diferença na obra. Nós temos algumas cenas da obra, alguns fatos importantes que não são detalhados. São apenas resumidos, né,
posteriormente. Por quê? Porque o narrador não testemunhou. Eu vou te dar um exemplo. Um dos momentos mais importantes da obra é exatamente aquele processo de transformação do Jacinto de homem urbano, apaixonado pela tecnologia, né, pela vida urbana em Paris, para homem rural, que passa a ficar apaixonado e entusiasmado pela vida no campo. Toda a tese do livro, que nós vamos ver mais tarde, está centrada nesse processo de transformação. Pois bem, esse processo de transformação, o dia a dia dessa transformação, não é apresentado a nós, leitores. E por que isso não é apresentado? Simplesmente porque o narrador não testemunhou isso. Quando os dois amigos chegam na serra, em Tormes, eles se separam. O Jacinto fica na sua propriedade, o Jacinto, o protagonista, fica na sua propriedade, e o Zé Fernandes vai para a propriedade dele, que é vizinha do Jacinto. E eles ficam durante cerca de 4 semanas sem se comunicarem, sem se verem. Quando o Zé Fernandes volta a encontrar o Jacinto, ele encontra um novo Jacinto, totalmente modificado, totalmente transformado, apaixonado pela natureza, sendo que antes, quando ele morava em Paris, ele tinha uma verdadeira ojeriza pela natureza. O dia a dia dessa transformação não é apresentado em detalhes, simplesmente porque nós temos aqui um narrador testemunha, e ele não testemunhou, ele não acompanhou esses fatos. O restante da narrativa é toda ela feita a partir de um convívio do Zé Fernandes com o Jacinto, tanto lá em Paris quanto em Tormes, nas serras portuguesas. Esse dia a dia, esse convívio do dia a dia nos é relatado em detalhes. Quando não há esse convívio, quando o narrador não testemunha os fatos, ele limita-se a resumir e tirar conclusões posteriores. Então, bastante cuidado com isso. Pode até haver uma comparação, né, desse narrador testemunha com outro tipo de narrador, como eu citei, por exemplo, o narrador Brás Cubas, do Memórias Póstumas, e aí você tem que saber perceber qual é a diferença entre os dois. Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos que um dos motivos da classificação diferenciada do Memórias Póstumas, claro que não é o único motivo, mas um dos motivos da classificação do Memórias Póstumas como realista e do Cidade e as Serras como naturalista, ou seja, predominantemente naturalista, está exatamente no narrador. No Memórias Póstumas nós temos um narrador personagem que nos expõe de maneira muito mais clara, né, de maneira muito mais contundente, os seus conflitos internos, seus dramas psicológicos. E aí você sabe, quando predomina essa análise psicológica, a obra é predominantemente realista. Já no Cidade e as Serras, a análise é feita basicamente a partir de uma observação externa das ações e reações do protagonista em relação ao meio em que ele vive. O narrador nos relata isso de fora, a partir de uma observação externa. E isso caracteriza as obras com predomínio do naturalismo. Claro que esse é apenas um dos motivos que justifica a classificação do Cidade e as Serras como sendo uma obra predominantemente naturalista. Um outro aspecto que nós temos que observar aí é a questão do tempo, tá? O tempo de duração da narrativa. A história se passa no final do século XIX, mais ou menos na época em que ela foi concebida, naquele ambiente marcado exatamente por uma forte urbanização e por um crescimento tecnológico graças ao cientificismo que predominou na segunda metade do século XIX. A narrativa, basicamente, ela dura de fevereiro de 1887 a maio de 1888 e depois o último capítulo dá um salto temporal e a conclusão acontece em 1893. No primeiro momento aqui, de fevereiro de 87 a maio de 88, nós temos a história detalhada do Jacinto, primeiro em Paris, né, o narrador, o José Fernandes, está hospedado na casa do Jacinto em Paris, então ele acompanha o dia a dia do Jacinto em Paris, depois ele o convence no início de 88
a visitar suas terras em Tormes, depois a gente vai detalhar melhor esse enredo, e aí ele passa a acompanhar o dia a dia do Jacinto lá na Serra de Tormes. Até que em maio de 88, o Jacinto conhece a Joaninha, prima do Zé Fernandes, se apaixona e toma a decisão definitiva de permanecer nas serras. Aí o livro tem um salto temporal, passa para 5 anos depois, em 1893, o último capítulo se passa em 1893, e em 1893 nós vamos ter então o Jacinto casado, com 2 filhos e vivendo uma felicidade que é fruto de um equilíbrio, de uma serenidade que ele finalmente encontrou de acordo com a tese do romance aí. Esse período todo, ele serve para uma elaboração de uma tese e uma comprovação dessa tese. Então, nessa primeira parte, de fevereiro de 87 a maio de 88, nós temos o processo de elaboração da tese, que depois a gente vai comentar com vocês que tese é essa. E no último capítulo, parece que o último capítulo foi escrito especialmente para confirmar a tese que foi elaborada ao longo de toda a narrativa aí. Certinho? Depois a gente vai ver com mais detalhes essa questão da tese defendida pelo livro aí. Em relação ao espaço, este livro está dividido simetricamente em 2 partes que ocorrem em ambientes totalmente diversos. Na primeira parte, o ambiente é a cidade, no livro representada por Paris. Paris, que no final do século XIX era o exemplo máximo de urbanização tecnológica, né? De vida urbana, de vida tecnológica, dos prazeres trazidos pelos avanços tecnológicos e pela urbanização aí. E a segunda parte do livro mostra a trajetória do Jacinto em Tormes, que aqui representa o campo. Tormes é uma região serrana de Portugal marcada por uma beleza natural. Então, o livro, como costumam ser as obras naturalistas, é bastante esquemático. A primeira parte mostra a realidade da vida urbana, né, tendo o Jacinto aí como protagonista, e a segunda parte mostra a realidade da vida no campo, em contato com a natureza, também tendo o Jacinto como protagonista. E essa divisão do espaço urbano e rural também vai influenciar numa possibilidade de classificação de gênero dessa obra. Esse é um típico livro que poderia ser encaixado como romance de espaço. A gente considera uma obra como romance de espaço quando o espaço físico onde se desenrola a ação, onde se desenrola a história, é extremamente determinante dos rumos dessa narrativa. Em algumas narrativas, especialmente as narrativas mais psicológicas, o espaço é relegado a um segundo plano. Ele não tem relevância, ele não tem grande importância no desenvolvimento da história. Em outras narrativas, o espaço é extremamente influente, determinante, né, das mudanças, das transformações que ocorrem com os personagens, né, dos rumos que toma a narrativa. Um exemplo bem claro disso do modernismo é o Vidas Secas. Normalmente, quando nós temos isso, a gente costuma dizer que é um romance que pertence ao gênero romance de espaço. O Cidade e a Serra se encaixa perfeitamente nisso. A partir do título, nós já temos essa importância delegada ao espaço, a cidade e as serras. O livro todo vai trabalhar com esse antagonismo entre os valores, as características da vida urbana em oposição aos valores e as características da vida no campo aí, certinho? Agora, você sabe, uma obra naturalista é, antes de mais nada, um romance de tese. As obras naturalistas são marcadas por estarem sempre defendendo uma determinada tese. Normalmente, a tese defendida no naturalismo é o determinismo de Taine. Aquela ideia de que o ser humano tem o seu caráter, o seu comportamento determinado por situações em que ele se encontra, né? O meio social, o meio físico, o instinto natural. Isso também aparece no Cidade e as Serras, tá? Essa tese determinista de Taine não deixa de estar presente também nessa obra. Mas existe uma tese muito mais bem elaborada, a tese principal do livro,
que seria essa aqui, ó. A tese de que a felicidade está no equilíbrio entre as conquistas tecnológicas modernas e os prazeres e valores tradicionais do campo. Uma reflexão que era muito comum no final do século XIX era exatamente em cima das mudanças que estavam acontecendo a partir desse processo acelerado de urbanização e de conquistas, de transformações tecnológicas. A maioria dos intelectuais não deixava de concordar que esses avanços tecnológicos, essa urbanização trazia muito conforto, muitas conquistas, muitos prazeres para o ser humano, mas não deixavam também de questionar o preço que se pagava por isso, principalmente um processo de desumanização, da perda de certos valores tradicionais aí. O foco da tese do Eça de Queiroz é exatamente essa reflexão. E a proposta dele é que a felicidade estaria em encontrar um equilíbrio entre as conquistas tecnológicas e os valores e prazeres tradicionais da vida no campo, da vida em contato com a natureza. Depois, quando a gente estiver falando sobre o enredo, a gente vai falar melhor sobre essa tese aí. Mas o livro, então, pode ser chamado também de romance de tese, assim como romance de espaço, devido a essa distribuição, da narrativa em dois espaços bem opostos, bem antagônicos. A cidade, representada por Paris, e o campo, representado por Tormes aí. Certinho? Bom, então eu estou convidando você para, na próxima aula, acompanhar a nossa análise sobre as personagens e o enredo desse livro. Até daqui a pouco! Muito bem, vamos lá, vamos continuar com a análise do Cidade e as Serras e agora nós vamos falar um pouco sobre as personagens e o enredo desse livro. Bom, primeira coisa, as personagens desse livro são todas elas planas, típicas e caricatas. Personagem plana é aquela personagem que não muda, que não sofre grandes transformações, que é previsível. As transformações pelas quais passa o Jacinto, por exemplo, nada mais são do que adaptações ao meio. Isso não são considerados transformação. Transformação é quando vem de dentro para fora, uma transformação definitiva. Na verdade, o Jacinto vai se adaptando ao meio. As personagens aqui também são típicas. Você sabe, personagem típica é aquela personagem que tem um comportamento que não é específico, que não é individual, não é próprio dela. É um comportamento que é comum ao grupo que ela representa. Principalmente na primeira parte, o comportamento daquela sociedade que cerca o Jacinto é bem característica, da hipocrisia, da futilidade, as relações por interesse, enfim, cada personagem está desempenhando ali o papel que é característico do grupo que ele representa. E são também personagens bastante caricatas. O autor utiliza-se da caricatura para fazer uma crítica a essa sociedade. O próprio Jacinto é uma verdadeira caricatura na sua obsessão pela tecnologia e até mesmo na segunda parte, aquela paixão desenfreada que ele demonstra logo no início, quando ele vai para Tormes, pela natureza. Então, a caricatura é exatamente esse aspecto exagerado, esse comportamento exagerado que muitas vezes leva a situações até mesmo cômicas aí. Então, as personagens todas são planas, típicas e caricatas. Aí nós temos como protagonista da história o Jacinto. Como já foi dito, ele é o personagem principal. O Jacinto é descendente de uma tradicional família da aristocracia portuguesa, da aristocracia rural portuguesa, mas o Jacinto vive em Paris. Ele vive na região mais cara de Paris, num verdadeiro palacete que ele chama de 202. Ele nasceu e viveu toda a sua vida nessa casa. Mas toda a sua fortuna, ele não tem mais família, os pais, avós, todos já morreram. Toda a sua fortuna advém da exploração agrícola de terras que ele herdou e que estão em Portugal, em Tormes. E aí quando começa a história, fica aquela dúvida, a gente entender como
que o Jacinto, sendo de origem portuguesa, de família portuguesa, nasceu e vive em Paris com os rendimentos que advêm das terras que ele tem em Portugal e que ele nem mesmo conhece. Então o narrador nos faz um breve resumo da trajetória do Jacinto, que começa lá com o avô dele, o Dom Galeão. O Dom Galeão era um aristocrata português que se tornou muito amigo do rei Dom Miguel e, portanto, compartilhava das ideias conservadoras desse rei. Quando estourou a Guerra Civil, no final da década de 20 do século XIX, e Dom Miguel foi derrotado nessa guerra e condenado ao exílio na França, o Dom Galeão disse que não ficava num país que expulsava o seu próprio rei, juntou a sua família, que na época era a esposa e um filho, que ele chamava de Cintinho, né, um jovem bastante frágil de saúde, juntou a sua família e se mudou para Paris. Deixou as suas terras sendo administradas por um capataz e foi morar em Paris. Lá, o filho do Dom Galeão, o Cintinho, conheceu uma moça, acabou se casando, essa moça engravidou e desse casamento, dessa gravidez, nasceu o protagonista da história. Aos poucos a família foi morrendo, o pai, como eu falei, era bastante doente, chegou a morrer antes mesmo do Jacinto nascer. Depois morreram os avós, morreu a mãe e o Jacinto se tornou um homem adulto totalmente sozinho, mas privilegiado por uma condição social invejável. Era um homem extremamente rico, né, com ótima saúde, ao contrário do pai, e tendo à sua disposição todos os prazeres que Paris apresentava naquele período. O protagonista da história, como vocês sabem, é o José Fernandes. O José Fernandes também é um proprietário rural e, por coincidência, as terras do José Fernandes fazem divisa com as terras de Jacinto em Tormes, em Portugal. A pergunta que fica é a seguinte: como que os dois se conheceram se o Jacinto nunca foi conhecer as suas terras, nunca tinha estado em Portugal? Aí vem também, através de um flashback, a explicação para isso. O Zé Fernandes, no início da década de 80, foi estudar Direito na Universidade de Paris. E lá ele conheceu o Jacinto, que também estava fazendo o mesmo curso. Por diversas afinidades, inclusive essa de serem proprietários rurais vizinhos em Tormes, eles acabaram se tornando grandes amigos. Quando o José Fernandes conheceu o Jacinto na universidade, o Jacinto estava, como todos os jovens da época, seduzidos por aquela tendência cientificista, né, das teorias científicas que predominaram ao longo da segunda metade do século XIX. E o Jacinto despontava como uma liderança entre os jovens da época, por vários motivos. Tanto que o Zé Fernandes vai chamar o Jacinto de meu príncipe. Durante toda a narrativa, quem leu o livro deve ter percebido, o Zé Fernandes chama o Jacinto de meu príncipe. É importante lembrar, gente, que o Jacinto não é um príncipe de fato. Esse meu príncipe é um apelido ao mesmo tempo carinhoso e por vezes um tanto quanto irônico. O Jacinto seria, na visão do José Fernandes, o príncipe da grã-ventura, o príncipe da grande sorte, da grande ventura. E tem motivos para esse título. O Jacinto, como eu falei, ao contrário do pai, ele tinha uma ótima saúde. Era um homem bonito, um homem extremamente inteligente, extremamente rico, vivia sozinho em Paris, tinha à sua disposição os melhores espetáculos, os melhores restaurantes, as mais belas mulheres, enfim, era o príncipe da grã-ventura. E o Jacinto, nesse período, desenvolveu uma tese sobre a felicidade. Ele tinha uma teoria que ele vai manter até quase o final do livro sobre a felicidade. A tese dele tinha a ver com exatamente essa urbanização e essa evolução tecnológica que vivia o século XIX, no final, na segunda metade do século XIX ali. Um amigo de universidade, inclusive, transformou essa tese do Jacinto numa
espécie de fórmula da felicidade, que seria essa aqui, ó. Suma ciência multiplicado por suma potência representa a suma felicidade. Tem como resultado a suma felicidade. Suma, como você sabe, é o máximo. Então, o máximo da ciência, que significa o conhecimento, com o máximo da potência, do poder que se atinge pela tecnologia, pelo conhecimento, gera o máximo de felicidade. Na prática, o Jacinto defendia a seguinte tese. Como era comum, na concepção naturalista da época, o Jacinto também entendia que o ser humano é um animal, como qualquer outro animal. E que, comparado com outros animais, o ser humano é bastante frágil, bastante limitado. Normalmente, os animais são muito mais rápidos, muito mais fortes, Tem os seus sentidos muito mais apurados que o ser humano. Apesar disso, o ser humano acabou se transformando no animal mais poderoso de toda a Terra. Graças a quê? Graças à sua inteligência, o seu conhecimento, que seria a ciência. Então o Jacinto entende que para se atingir a felicidade, o ser humano deve se apegar àquilo que ele tem de mais importante, aquilo que o diferencia dos demais animais, que é a sua inteligência. Então o ser humano deveria estar sempre desenvolvendo essa inteligência. O Jacinto tem uma biblioteca na casa dele com mais de 30 mil volumes. Ele lê muito, ele está sempre antenado com todas as teorias da época, ele está sempre exercitando a sua inteligência. E essa inteligência é responsável por tornar o ser humano poderoso. Com essa inteligência, o ser humano inventou máquinas que o tornam mais forte, mais rápido, mais perigoso que qualquer outro animal. Então, fica mais fácil de entender a tese dele a partir dessa concepção. O ser humano, para chegar à felicidade, ele deveria juntar o máximo de inteligência com o máximo de poder, ou seja, de conforto, de tecnologia, de prazer, gerado por essa inteligência, e aí ele chegaria, então, ao máximo de felicidade. Essa era a tese defendida pelo Jacinto quando o José Fernandes o conheceu no início da década de 80 do século XIX. Aí o José Fernandes foi obrigado a interromper o seu curso e voltar para Portugal, porque ele já era órfão e tinha deixado as suas terras sendo administradas por um tio, que estava muito doente e ele precisou voltar para tomar conta das terras. Ficou 7 anos longe de Paris. E aí, em 1887, como eu mostrei lá na cronologia, ele volta para Paris para fazer uma visita. Ele desistiu do curso de Direito. Foi fazer uma visita em Paris, tirar uns meses de férias e acabou se hospedando na casa do Jacinto. Primeiro ele foi parar no hotel, o Jacinto mandou buscá-lo e falou, olha, fica aqui na minha casa, eu tenho uma casa enorme, com vários quartos e tal. Aí começa a história propriamente dita, onde o José Fernandes vai mostrar o dia a dia da vida do Jacinto. A primeira coisa que ele observa é que o Jacinto colocou em prática aquela tese, suma ciência versus suma potência igual suma felicidade. O Jacinto, como eu falei, ele criou uma biblioteca na casa dele com mais de 30 mil volumes. Ele recebia toda semana dezenas de livros que eram mandados automaticamente pelas editoras para ele. Ele lia muito, ele procurava estar sempre bem informado sobre as tendências culturais do mundo. E além disso, ele transformou a sua casa, o chamado 202, numa verdadeira casa futurística para a época. Tudo que havia de mais moderno em termos de tecnologia para a época, luz elétrica, água quente, água encanada, telégrafo, tudo que havia de mais moderno, ele colocava na sua casa. E todos os dias ele estava em busca de novas tecnologias para aperfeiçoar a sua casa e facilitar a sua vida, tornar a sua vida mais agradável e confortável. Bom, se ele colocou em prática essa ideia de suma ciência versus suma potência, era de se imaginar que ele era extremamente feliz. E é aí que entra o processo de análise do José Fernandes. O José Fernandes percebe que, apesar dele ter colocado em prática a sua fórmula, ela falhou. O Jacinto não é feliz. O Jacinto, apesar de ter à sua disposição todos os prazeres
que o mundo poderia oferecer naquele momento, ele é uma pessoa extremamente entediada, triste, com um ar enfadonho, sem energia para viver. Ele parece inclusive mais velho do que ele realmente é, um aspecto envelhecido de uma pessoa que não vê prazer em nada à sua volta. A primeira parte do livro passa toda apresentando esse momento, esse processo. O José Fernandes fica hospedado em Paris, até porque é retido muitas vezes quando ele quer ir embora pelo próprio Jacinto, durante praticamente um ano. De fevereiro de 1887 até o início de 88, quando finalmente ele convence o Jacinto a acompanhá-lo numa viagem até Tormes. Chegando em Tormes, dá-se aquela transformação que eu falei para vocês. O Jacinto urbano se transforma num Jacinto rural. O dia a dia da transformação não é mostrado, mas os efeitos são extremamente visíveis. O Jacinto parece que renova-se em contato com a natureza, parece rejuvenescido, cheio de energia, cheio de prazer, cheio de felicidade, de entusiasmo pela vida mesmo, ao adquirir esse contato com a natureza. Em Paris, o Jacinto tinha uma vida muito ociosa, que levava ao tédio. Lá no campo ele quer trabalhar, ele quer ajudar na produção, acaba atrapalhando, a administração das suas terras, mas ele se sente vivo, ele se sente renovado. No entanto, ele ainda não está decidido a ficar definitivamente em Tormes. Em princípio, ele está passando uma temporada lá. Até que, em maio de 1888, ele conhece a prima do Zé Fernandes, a Joaninha. E aí é aquela paixão à primeira vista. O Zé Fernandes já tinha falado muito sobre essa prima e ela não tinha despertado o interesse dele, principalmente quando ele estava lá na cidade. Achava uma mulher simples, cafona, sem aquele glamour das mulheres parisienses. Quando ele a conhece em Tormes, ele se apaixona por ela e aí acontece aquilo que eu falei para vocês. O livro interrompe, isso é o final do penúltimo capítulo, exatamente quando ele conhece a Joaninha, e aí tem um salto temporal, 5 anos depois, nos vai apresentar o Jacinto, casado, com um casal de filhos e plenamente feliz, numa situação de equilíbrio, uma casa na sua fazenda, na sua propriedade rural, que tem o mínimo de tecnologia necessária e o máximo dos prazeres desfrutáveis da natureza. Esse equilíbrio, que corresponde à tese, que a gente vai ver na última parte, representaria então a felicidade do Jacinto. No último capítulo ainda, o Zé Fernandes vai até Paris fazer uma viagem, já passaram 5 anos, ele é um homem solteiro, ele quer se divertir e tal, então ele vai para Paris para usufruir dos prazeres urbanos. E esse último capítulo funciona como uma comprovação da tese, porque aí o Zé Fernandes vai ver os mesmos defeitos que ele apontava na cidade, a hipocrisia, a falsidade, a mesmice. 5 anos depois, parece que se passaram apenas 5 semanas. Tudo continua a mesma coisa. E aí ele volta para Tormes e encontra o amigo, a família do amigo, totalmente feliz, equilibrada, comprovando a tese de que a felicidade estaria nesse equilíbrio junto com a natureza. Eu queria, antes de encerrar essa parte, chamar a atenção para essas duas mulheres do livro. Quando o Jacinto está em Paris, ele tem um caso mesmo, com essa Madame Doriol. Madame Doriol é o símbolo da modernidade parisiense, da moda, do glamour, da beleza que representava Paris naquela época. A Madame Doriol é uma mulher casada, é casada com um amigo do Jacinto. E o Jacinto tem um caso com ela. Mas não fiquem julgando o nosso protagonista, porque o marido sabe disso e aprova, não tem nenhuma restrição. A Madame Doriol vive com o seu marido um casamento de fachada, um casamento de interesse, aquele casamento para manter as aparências. O marido tem amantes e a esposa tem amantes, desde que dentro do círculo social que eles participam, isso não representa nenhum problema aí. É uma relação bastante fútil, vazia, como é fútil e vazia a Madame Doriol. Madame Doriol é uma mulher extremamente bonita, mas é uma beleza construída
não é uma beleza natural, é uma beleza fruto das joias, das roupas, das maquiagens, aquela beleza produzida pelos avanços tecnológicos aí, como a cidade. A cidade de Paris, principalmente no final do século, a Cidade de Luz, era um exemplo de beleza criada artificialmente, uma beleza construída pela tecnologia, pelas mãos do homem. Também a Madame Doriol segue valores considerados bastante fúteis, vazios. Ela não valoriza o casamento, né? Ela não valoriza a família, ela não quer ter filhos porque filhos iriam estragar o seu corpo, ela não acredita no amor, ela acredita nesse glamour social, ela vive para representar esse papel social de glamour, de sorrisos, de beleza e tal. Do outro lado nós temos a Joaninha. A Joaninha também é uma mulher muito bonita, mas é uma beleza natural. A Joaninha é uma mulher do campo, ela não usa cosméticos, ela não usa joias, ela não usa roupas da moda, ela tem a sua beleza natural, como uma paisagem da natureza. A natureza tem a sua beleza própria, mas é uma beleza natural, não é uma beleza construída, transformada pelo ser humano. Também os valores são muito diferentes. A Joaninha jamais se casaria se não fosse por amor. A Joaninha acredita no amor, acredita na família, acredita na educação dos filhos, está sempre preocupada em promover o bem social com as crianças carentes, enfim, foge das festas, né? O Zé Fernandes tinha programado de apresentá-la para o Jacinto durante uma festa que reuniria a elite social de Tormes e ela não compareceu. Depois o Jacinto vai conhecê-la na sua própria fazenda, cercada de crianças que ela educa, que ela ajuda, que ela ensina lá. Então, é uma mulher que tem valores muito mais verdadeiros, muito mais tradicionais, ligados principalmente à unidade familiar. E isso, gente, é mais ou menos a essência da tese que nós vamos ver no próximo bloco. De um lado você tem a urbanidade tecnológica, que tem muito glamour, que tem muitos prazeres e confortos, mas que é vazia de valores éticos, morais, religiosos, familiares. De um outro lado, você tem uma vida no campo, muito mais simples, né? Às vezes até com mais dificuldades, mas muito mais recheada de valores positivos, né? De nobreza, de honra, de conceitos éticos, morais, que teriam se perdido na vida urbana. Então, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre a tese essencial desse livro e fazer os comentários finais. Certinho? Daqui a pouco eu volto. Muito bem, gente. Nesse último bloco, nós vamos começar falando sobre a tese principal do livro. Como eu falei para vocês, esse livro desenvolve uma tese, tendo o último capítulo exatamente como a comprovação dessa tese aí. Para isso eu quero revisar algumas coisas. Como eu falei para vocês, o livro está dividido em duas partes. Na primeira parte, a história toda se passa na cidade de Paris. E aqui nós temos uma visão, é importante que você entenda que essa visão, em cima da qual é desenvolvida a tese, é a visão do protagonista, do Jacinto. Tá? O Zé Fernandes já tem uma visão mais coerente, mais equilibrada das coisas. Mas o Jacinto, na primeira parte, ele tem uma visão extremamente positiva da cidade e extremamente negativa do campo. O Jacinto, cercado de toda aquela tecnologia, de todo aquele conforto da cidade, ele não consegue imaginar como que alguém pode ser feliz vivendo no campo. Para ele, a cidade representa a civilização, o conforto, a tecnologia, tudo que há de positivo, enquanto que o campo representa o embrutecimento, o atraso, a bestialidade, o retorno do homem à sua condição natural de animal irracional, que se limita à reprodução e à alimentação. Então, para ele, a vida no campo é totalmente negativa. Na segunda parte, quando o Jacinto vai para o campo, num primeiro momento, quando ele conhece o campo,
ele inverte completamente a sua visão de mundo. Ele passa a ver a cidade como negativa, porque aí distanciado ele consegue perceber aqueles problemas que o Zé Fernandes tentava apontar para ele enquanto ele vivia na cidade, mas que ele não conseguia enxergar. Distante da cidade, ele consegue ver esses problemas, como a cidade representa a falsidade, a mesmice, a monotonia, a injustiça social. E ao mesmo tempo ele fica entusiasmado, extasiado com a beleza do campo e com os seus valores positivos. Então ele passa a ver o campo agora como positivo. O campo representa a vida, a força, a beleza, a diversidade, a possibilidade de renovação que inclusive acontece com ele. E aí nós temos, portanto, duas situações que se opõem na visão do Jacinto. Na primeira parte, cidade tem valor positivo, campo tem valor negativo. Na segunda parte, quando ele passa a viver no campo, o campo passa a ter valor positivo e a cidade passa a ter valor negativo. A tese defendida pelo Eça de Queiroz nessa narrativa tem a ver com isso. A primeira parte do livro é uma enumeração de críticas, de coisas negativas sobre a cidade. São apontados diversos defeitos da cidade. Na segunda parte é uma elaboração das coisas positivas do campo. Isso na concepção do Jacinto. Na visão do narrador, que é quem está de fora, quem está vendo as coisas externamente, existe uma coisa mais equilibrada. O Zé Fernandes, quando está na cidade, ele não deixa de reconhecer as coisas boas da cidade. Os prazeres, os confortos, trazidos pela tecnologia, que inclusive ele vai usufruir quando ele sai do campo e vai para a cidade. Mas ele também não deixa de enxergar e de apontar, de denunciar os problemas, as injustiças sociais que ocorrem na cidade. A situação de miséria extrema da maioria da população para que uns poucos privilegiados como o Jacinto possam desfrutar dos seus prazeres ali. Quando ele vai para o campo, o Zé Fernandes continua mantendo o mesmo equilíbrio. O Jacinto fica entusiasmado, para ele o campo é só maravilha, mas o Zé Fernandes volta a mostrar para ele, olha, o campo realmente tem coisas boas, eu gosto do campo, mas aqui também tem problemas, aqui também existem injustiças sociais. Ele começa a mostrar para o Jacinto, por exemplo, que os trabalhadores das suas terras, aqueles que produzem a sua riqueza, vivem em condições miseráveis, Crianças fora da escola, pessoas doentes sem assistência médica, vivendo em casas sem a mínima condição de higiene, de moradia. Só que agora tem uma diferença. Enquanto o Jacinto estava na cidade, o Zé Fernandes procurava mostrar esses problemas sociais, denunciar esses problemas sociais, e o Jacinto não via. É como se o Jacinto estivesse coisificado, desumanizado. Ele não conseguia perceber os problemas sociais à sua volta. Ele fechava os olhos para isso. Quando ele está no campo, é como se a natureza, o contato com a natureza, tivesse recuperado nele o seu lado humano, a sua sensibilidade, a sua solidariedade. Então ele se incomoda com aqueles problemas sociais e age. Ele usa o seu poder econômico para melhorar a vida daqueles trabalhadores das suas terras. Constrói escolas, postos de saúde, melhora o salário, o pagamento para os seus trabalhadores, melhora as condições de moradia para esses trabalhadores, tanto que ele passa a ser chamado de pai dos pobres por essa população. Então é como se o autor estivesse defendendo essa tese de que, embora a cidade tenha suas coisas positivas, coisas boas, trazidas pela tecnologia, ela tem um lado muito negativo, que é esse processo de desumanização, de coisificação, de tornar as pessoas insensíveis para a realidade social, para os problemas sociais aí. No final, o Jacinto acaba encontrando o seu equilíbrio, que é a fonte da sua felicidade. O Jacinto decide ficar morando em Tormes, manda trazer lá para a fazenda o mínimo de tecnologia necessário. O Zé Fernandes fica até meio assustado quando ele começa a trazer telefone, a energia para a fazenda, achando que ele vai transformar a casa da fazenda numa
casa futurística como fez em Paris, mas não. O Jacinto traz apenas o mínimo necessário para promover um conforto para a família, que não mexa com aquela realidade do campo, com aqueles prazeres do campo que ele passou a admirar e passou a amar aí. Nesse equilíbrio entre o mínimo de conforto das conquistas tecnológicas e a preservação dos valores, da vida tranquila, em paz e dos valores éticos morais do campo, surgiria a felicidade plena, segundo a tese defendida pelo autor. Alguns de vocês devem estar pensando, como muitos alunos me perguntaram, mas professor, isso não é a tese do arcadismo, do fugiere urbem, fugir da cidade para ir em busca do locus amoenus, né, daquele lugar bonito no campo, para encontrar o equilíbrio, a felicidade, o aurea mediocritas? Então, fugiere urbem, locus amoenus, aurea mediocritas. Então é isso que está acontecendo? Não é a mesma coisa? Sim e não. Pensa um pouquinho, gente. De um lado, nós podemos pensar que o processo é o mesmo, ou seja, a proposta é fugir da cidade, ir para o campo e encontrar o equilíbrio e, consequentemente, a felicidade. Só que vocês têm que entender o seguinte, ó. O que é defendido lá na visão clássica do arcadismo, por exemplo, é você abandonar completamente a cidade e viver na rusticidade do campo. Não leva nada da cidade. Você vai para o campo e lá você constrói a sua própria roupa, você planta o seu próprio alimento, você cultiva o seu próprio alimento, você constrói a sua própria casa, você vai viver na rusticidade do campo. E aí, convenhamos, né, gente? Não seria uma tese coerente com a época em que viveu o Eça de Queiroz. Seria como eu chegar para vocês agora e dizer o seguinte, ó, quer ser feliz? Então, abandona tudo que você tem, joga fora o seu tablet, o seu iPhone, abandona as suas redes sociais, vai viver lá no campo, em contato com a natureza, né? Produzindo o seu próprio alimento, construindo a sua própria moradia. Você certamente olharia para mim e diria assim, se você acha que isso é felicidade, vai você. Não há como defender esse tipo de ideia hoje. Não se consegue conceber hoje uma vida sem o mínimo de conforto trazido pela tecnologia, né? Pelos transportes, pelas comunicações e tal. Agora, não há também como negar que essa vida urbana marcada por essa presença constante da tecnologia, ela tem o seu preço. Às vezes as pessoas condicionam a sua felicidade a possuir um celular último modelo, que vai sair de moda daqui poucos meses. E ela vai precisar comprar outro celular, como se aquilo fosse necessário para ela ser feliz. Enquanto que os verdadeiros valores humanos, né, de solidariedade com as pessoas, acabam esquecidos. Isso não é uma reflexão específica agora do século XXI. Já no final do século XIX, quando se acentuou esse processo de urbanização pela tecnologia, esse tipo de reflexão já acontecia. E o Eça de Queiroz, partindo dessa constatação de como a vida urbana faz com que as pessoas se tornem coisas desumanizadas, acabou elaborando essa tese. Então, a teoria seria mais ou menos parecida com a do arcadismo, porque para atingir essa felicidade, esse equilíbrio de felicidade, era necessário abandonar a cidade. Você não pode trazer a paz, a tranquilidade, né, o modo de vida do campo para a cidade. Você tem que necessariamente morar no campo. Mas o que ele está propondo é que você encontre um ponto de equilíbrio. Você não abandone totalmente a tecnologia, os prazeres da vida urbana. Apenas tenha limites, estabeleça limites e passe a valorizar aquilo que realmente tem importância. Os prazeres da amizade, de ajudar as pessoas, os valores familiares, os valores morais, os valores éticos que teriam se perdido no ambiente urbano, mas que estariam ainda bastante preservados no ambiente rural no final do século XIX ali. Essa é então a tese principal defendida ao longo dessa narrativa aí. Uma outra coisa que eu queria chamar muito a atenção de vocês é isso aqui, ó. Existe uma alegoria muito forte no livro.
O Jacinto é um personagem alegórico. Personagem alegórico, você sabe, é um personagem que representa uma ideia, um conceito. Então nós podemos pensar assim, ó, o Jacinto representa Portugal. O Jacinto urbano, o Jacinto que mora em Paris, da primeira metade do livro, representa o Portugal moderno do final do século XIX. O Jacinto, da segunda parte do livro, do início da segunda parte do livro, apaixonado pelo campo, quando ele vai morar em Tormes, ele representa o Portugal tradicional, os valores tradicionais dos portugueses aí. E o Jacinto, no final, aquele Jacinto que encontra a felicidade num ponto de equilíbrio entre a tecnologia e a tradição rural, esse seria o Portugal idealizado pelo Eça de Queiroz. Então você tem 3 momentos do Jacinto que seriam simbólicos, que estariam representando ideias e conceitos. O primeiro Jacinto, Jacinto urbano, Jacinto de Paris, é o Portugal moderno, com muita tecnologia, com muitos avanços, confortos e tal, mas perdido nos seus valores tradicionais. O Jacinto da segunda parte, o Jacinto entusiástico, apaixonado por Tormes, é o Portugal tradicional, vivendo ainda da sua vida bem tranquila, bem tradicional, com os valores preservados nesse ambiente rural aí. E o Jacinto do final do livro, aquele que encontra o seu ponto de equilíbrio e, consequentemente, a sua felicidade, seria o Portugal idealizado pelo Eça de Queiroz. Então vem de novo ao encontro da tese do Eça de Queiroz. O que o Eça está propondo seria um Portugal que conseguisse uma situação de equilíbrio entre esses avanços urbanísticos, tecnológicos, característicos do final do século XIX e a tradição do ambiente rural, a tradição preservada no ambiente rural, principalmente ligado aos valores familiares aí. Certinho? Então toma cuidado com isso também. E para encerrar, nós temos aqui os temas principais, os temas dominantes na obra. E aqui, novamente, nós podemos trabalhar o livro nessas 2 partes aí. Na primeira parte, predomina o tema da denúncia da reificação do homem nas grandes cidades. Reificação, como eu falei para vocês, é uma desumanização. Então, na primeira parte, um dos temas principais é a denúncia desse processo de reificação em que as pessoas vão se tornando cada vez mais insensíveis, parecendo verdadeiras engrenagens nessa máquina social aí. E também a crítica à civilização urbana, industrial e financeira. A crítica que se faz a esse tipo de civilização que promove muitas injustiças sociais. Na segunda parte, mudam os temas principais. O tema principal passa a ser, primeiro, a idealização da vida rural laboriosa e produtiva, uma vida de trabalho, uma vida de produção, que faz com que o ser humano se sinta vivo, produtivo, participante da própria realidade social, que faz com que o Jacinto encontre uma motivação para a sua vida, que chega até a rejuvenescê-lo, a energizá-lo novamente, e a idealização de uma elite social, que o Jacinto representa, humanizada, promovendo a justiça social. Então, a idealização de uma elite social que, recuperando seus valores humanos, passa a promover a justiça social. Agora, presta atenção comigo. Olha os temas da primeira parte. Denúncia, crítica. Isso é tipicamente realista. Denunciar, criticar é próprio do realismo. Para denunciar, para criticar, você observa uma realidade. Quando você sai em qualquer grande cidade, você vê facilmente esse processo de reificação do homem, as pessoas insensíveis, desumanizadas, e você observa muitas injustiças sociais. Isso é uma realidade, isso é realismo. Agora olha a segunda parte, Idealização da vida rural laboral, idealização de uma elite humanizada. Idealização é a presença de algo que não é fato, que não é concreto, que não é real. É algo imaginário, idealizado. Qual a escola que trabalha com idealização? Exatamente, o romantismo. Por isso que eu falei para vocês, gente. Toma bastante cuidado, porque esse livro termina com características
claramente românticas. Tá? O desfecho dessa obra é típico do romantismo. Na segunda parte do livro, os temas que predominam são temas idealizados, são ideias, né? São imaginações, não são observações da realidade. E aí passa a predominar, então, o romantismo. Claro que eu volto a insistir, não é uma obra romântica, ela continua no todo sendo uma obra realista naturalista, de crítica, denúncia, de observação social. Mas é muito forte a presença de características românticas no final dessa obra, coisa que não acontecia nas obras tradicionais do realismo naturalismo, do próprio Eça de Queiroz. Se você pegar a segunda fase do Eça de Queiroz, você vai ver que as obras dele terminam com uma visão muito pessimista da natureza humana, do comportamento humano. As pessoas não melhoram, né? Não passam a promover o bem social como o Jacinto, não encontram a felicidade, pelo contrário, terminam piores do que começaram, com mais egoísmo, né? Com mais hipocrisia, com mais facilidade, que é uma característica do realismo naturalismo. Essa observação cética, pessimista da natureza humana, do comportamento humano. Já o romantismo normalmente termina ou com um final trágico ou com um final feliz. E essa coisa de as pessoas em contato com a natureza recuperarem seus valores nobres, humanizados, passarem a promover a justiça social, a ideia de que a justiça social pode ser promovida apenas pela bondade natural das pessoas, é tipicamente romântico. Então fiquem bem atentos a isso, é um fator, é um ponto importante do livro que pode ser cobrado a qualquer momento. Certinho, gente? Bom, nós estamos então encerrando a análise do Cidade e as Serras. Até a próxima!